Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. E hoje eu quero participar com vocês, na realidade eu quero caminhar junto com vocês sobre uma história muito bonita da teologia pastoral, que é sobre a capelania. É um assunto muito interessante, muito bacana, um assunto muito empolgante, um assunto que às vezes nos faz chorar e muitas vezes nos faz sentir orgulho de ser cristãos quando estamos dentro da vontade de Deus, atendendo pessoas ou buscando um aconselhamento para pessoas que estão em situação difícil. É um pouco extenso o material, por isso eu vou dividir em 3 partes. Eu vou falar com vocês sobre a história da capelania, de onde que veio, de onde surgiu, de que forma que isso entrou dentro do nosso contexto. Vou falar com vocês também a respeito dos conceitos, como que isso funciona, como que é conceitualizada a teologia pastoral dentro do contexto de capelania, e vou falar com vocês a respeito dos fundamentos. Também no percorrer das aulas eu quero falar com vocês a respeito de alguns homens que foram ilustres e que ajudaram muito nessa área. Fiquem comigo e vamos aproveitar um pouco mais sobre a nossa aula de aconselhamento e de capelania. Bom, vamos lá, gente. Antes de nós falarmos sobre a capelania dentro da questão do aconselhamento ou do momento que nós vamos trabalhar dentro dessa questão de capelania referente ao que vamos fazer a respeito disso, é importante nós conhecermos a história da capelania. Não apenas a história, mas o conceito, de onde que vem, por que esse ministério aconteceu dentro da igreja, por que ele acontece dentro da teologia pastoral, qual o significado dele, dentro das ramificações dos dias de hoje. E entender isso faz com que a gente venha entender também, muitas vezes, a importância ou o zelo que nós temos que ter diante desse ministério tão bem necessário dentro da nossa igreja, no nosso século, no nosso momento que nós estamos vivendo. Bom, a Enciclopédia Britânica, ela registra que nos períodos de guerra, o povo ia para a guerra e o rei mandava uma relíquia, um relicário, que ficava numa tenda. Essa tenda era chamada de capela, e daí provavelmente veio o nome capelão. Era enviado um sacerdote para estar atendendo para serviços religiosos, mas ali por volta de 1789 esse hábito ele foi meio que abolido na França. Ele deixou de acontecer. Ele acontecia na guerra, ele ultrapassou o período da guerra, ele aconteceu nos dias normais e depois ele foi abolido. Também foi observado em Roma nesse período. Pessoas faziam dessa forma, de uma certa forma isso trazia uma certa tranquilidade ou um engajamento maior na vida dos soldados que estavam em guerra. Em 1857 aproximadamente, o Papa Pio IX, ele restabeleceu novamente essa questão do ofício do capelão, ou ele trouxe para a realidade essa situação de ter um conselheiro dentro dos acampamentos de guerra. E interessante que isso não ficou só nessa situação. Eles passaram a ser observados também em outras instituições, como o parlamento, como alguns colégios, como alguns cemitérios também, e até mesmo em prisões haviam capelões. Tudo isso acontecia porque o catolicismo, de uma certa forma, já prestava esse tipo de serviço. Mas quando você fala no momento de guerra, ou no momento que se distancia do templo religioso, normalmente você também acaba distanciando o serviço religioso. Então, essas tendas, chamadas capelas, elas começaram a ser estabelecidas, instituídas, e até mesmo algumas fazendas tinham a sua própria capela, alguns sítios, alguns povoados tinham a sua capela para ter um atendimento religioso. E acabou-se, daí nós vimos a figura da capela e com certeza depois disso a questão da capelania ou do capelão. Nós temos também um movimento moderno da capelania que acontece nos dias de hoje, um pouco mais para frente, chegar aí um pouquinho mais já na nossa época, entre o século XVI até o século XX, nós vamos ver esse movimento sendo apresentado de uma forma um pouquinho diferente. Dentro desse movimento moderno, ele apresenta uma definição um pouco mais abrangente, com uma tendência um pouco mais arrojada, mais profunda, mais institucionalizada, mais dentro de uma questão psicológica, trabalhando a questão psicológica do ser, e dentro das pastorais, principalmente dos Estados Unidos, depois do seu momento de colonização.
pela Inglaterra. O principal protagonista dessa ideia foi um pastor congregacional de Columbus, no estado de Ohio, dos Estados Unidos. O nome dele era Washington Graden. Era um pastor que ficou muito famoso. Ele insistia na necessidade de cooperação entre o clero dos líderes religiosos e a classe médica. Então ele entendia assim, olha, se nós conseguimos trabalhar a classe médica juntamente com uma questão psicológica e uma questão religiosa, então o atendimento ao paciente vai ser uma situação um pouco melhor, um pouco mais incisiva. O pastor Gladen, ele era um cristão, né, um pastor congregacional, como eu disse para vocês, e ele evidenciou os vínculos da saúde mental com a saúde física. Então ele entendia que uma pessoa que mentalmente ela pode ter uma vida mais equilibrada, uma vida melhor, então de uma certa forma a saúde dessa pessoa pode ser um pouco melhor. Hoje nós vemos muito disso na espécie de atendimento nos hospitais chamado de atendimento humanizado. Existem várias vertentes onde as pessoas entendem que um líder religioso ele pode cooperar muito com a recuperação de uma pessoa, a situação que ela se encontra. Nessa discussão com o Gladen, quando ele trabalhava essa questão, lá por volta do século XIX a XX, sobre essa questão da experiência religiosa com a experiência psicológica, a experiência da vida em si dentro da saúde física, ele começou a juntar psicólogos, teólogos, clérigos, médicos, psicoterapeutas, e o tema principal que ele tratava era a cura para todos. Então, o objeto maior dele era procurar uma saúde melhor para o homem de forma integral. Então, ele entendia que não era só uma questão espiritual, mas a questão espiritual, ela fazia parte e ela era essencial. Daí, a capelania moderna começou a tomar um pulso diferente. Logo surgiu um outro homem muito interessante nesse movimento, que o nome dele era Alton Boesen. Ele viveu entre 1876 até 1966. Ele dedicou-se com muito sucesso à teologia pastoral. Entenda assim que quando eu falo sobre a teologia pastoral, eu estou dizendo da teologia do cuidado, do pastoreio, da pastoral em si, tá ok? Fica mais fácil a gente entender. Esse Alton Boesen, na realidade, ele foi formado em Harvard, era um cara bem conceituado, e ele assumiu a capelania do Hospital Estadual de Manchester para doentes mentais. Então, assim, ele logo terminou a questão da formação dele, ele acabou assumindo essa questão de um hospital que trabalhava especificamente com doentes mentais. E é interessante que esse homem começou a levar alunos, estudantes de teologias para estar trabalhando o conceito da pastoral dentro do hospital psiquiátrico e até mesmo para o treinamento deles, né? Uma espécie de um atendimento supervisionado ou uma espécie de estágio para aqueles homens que ele estava formando, que estavam em formação. E aquilo foi crescendo e ele foi considerado uma pessoa muito considerável dentro da literatura moderna a respeito de teologia pastoral e a respeito também da questão da capelania, né, no âmbito clínico. Uma outra pessoa também muito interessante, aliás, uma pessoa que eu gosto muito de falar sobre ela, é uma pessoa que trabalhou a capelania no Brasil. Tenho uma admiração por esse homem que é tão pouco falado no nosso meio, até no meio evangélico. O nome dele era Phil Sorry. Ele era um pastor batista que deixou a sua igreja para se juntar à FEB, aos pracinhas brasileiros, e para ir para a guerra, para levar consolo para as pessoas que estavam lá. E assim, às vezes eu olho para a história deste homem, o homem me marcou muito, pena que ele não trabalhou livros quanto a isso, se tivesse deixado, teria deixado um legado muito maior para a gente, para os dias de hoje. Mas esse homem, ele voltou e ele ainda pastoreou a igreja dele durante 50 anos. Era uma igreja batista no Rio de Janeiro. E esse homem, assim, ele é admirável, né? Porque às vezes nós estamos no lugar cômodo da nossa comunidade de fé, estamos pastoreando na nossa comunidade de fé, e a gente olha isso como uma coisa tão distante. Aí uma pessoa fala assim, olha, enquanto muitos estão fugindo
da área de atrito, né? Eu vou lá simplesmente para levar um pouco de esperança, um pouco de alento para pessoas que estão de guerra. Então, o pastor João Filzen, ele é uma pessoa admirável dentro desse contexto histórico. Mas nós temos também os contextos que são bíblicos e acadêmicos, que é muito interessante a gente estudar, para que a gente entenda mais o que tem ao entorno da história da capelania e do conceito da capelania. Uma situação interessante é quando nós falamos sobre capelania, nós estamos falando expressamente sobre uma teologia pastoral. E quando falamos sobre teologia pastoral dentro do assunto capelania, nós estamos falando sobre o assunto, sobre cuidar, ou sobre o cuidado, né? Então ele atinge, vamos colocar assim, ele abrange aquele fator onde a igreja serve o de fora. Às vezes aqueles que estão dentro da igreja, mas quando eu digo de fora, vamos colocar assim, fora do templo. Então ela sai para fora para atender aqueles que estão sendo muitas vezes necessitados naquele momento, sejam pessoas cristãs ou talvez pessoas que não são cristãs. É mais ou menos assim, é mais que um ato, é uma atitude, abrange mais que um momento de atenção, abrange o zelo de estar naquele momento com uma pessoa. Às vezes é só ouvir e muitas vezes é naquele desfecho de vida ensinar o caminho que o Evangelho propõe para a salvação de um ser, de uma pessoa. Então isso pode trazer esperança, isso pode suscitar curas, isso pode muitas vezes levar pessoas a uma felicidade que ela não tinha antes, mas principalmente isso pode garantir a salvação através da pregação, da ministração do Evangelho para muitos que não ouviram ainda o Evangelho, ou que talvez tenham ouvido e por algum motivo na metade do caminho tenham se afastado. Então a capelania ela é muito útil no meio disso. Quando a gente fala sobre isso, a gente começa a entender assim que uma atitude, a atitude de um capelão, a atitude de um conselheiro, a atitude de um pastor que muitas vezes abre mão do seu dia a dia, ele corriqueiro para ir numa prisão, para ir no hospital, num colégio, para fazer um trabalho de capelania, ela transcende a muitas palavras, ela vai além de muitos atos, é uma atitude, é uma postura de uma pessoa que está buscando fazer o Evangelho, amando o seu próximo como a si mesmo. Bom, vamos um pouquinho mais para frente. O principal correlato do termo cuidar no Antigo Testamento, já que a gente está falando sobre a teologia pastoral e o termo cuidado, é uma palavra que ela é muito, vamos colocar assim, ela é muito cultivada no Antigo Testamento. A palavra chamar, ou chamar, é S-H-A-T-U-M-A-R, é uma palavra que ela não faz parte do nosso vocabulário, mas ela traz uma ideia do cuidado, do básico do cuidado, do cuidar da pessoa em dois âmbitos, em duas formas, mas mesmo assim ainda aponta para o cuidado. É mais ou menos o que diz ali em Números 23, versículo 12, que fala assim: porventura não terei cuidado de falar que o Senhor pôs na minha boca? Então é aquele cuidado do zelo por determinada coisa. Nós vamos ver que o verbo chamar, ele vai existir em várias colocações dos textos bíblicos. Ele vai trabalhar ali em Amós 1:11, ele vai trabalhar como um alimento em Gênesis 41:35, ele vai trabalhar como um conhecimento em Mateus 2:7, ele vai trabalhar sobre uma questão de algo valoroso, conforme diz em Êxodo 22, versículo 7, e assim, em última situação, em última instância, ele tem muito a ver com tomar conta de, ou tomar conta de algo, como a gente vê ali em Gênesis, se não me engano, Gênesis 2:15 vai falar sobre isso. Nós vamos ver também 2 Samuel 15, versículo 16, é aquela ótica do cuidado, do estar prontificado a cuidar de alguém ou cuidar de algo. Nós temos várias outras referências, depois você pode estar olhando dentro da sua apostila, procurando, lendo, e todas essas vão falar sobre o cuidado no sentido de se chamar, chamar com um tio mesmo, não é só do chamar, é com SH. No Novo Testamento, ela vai surgir de uma forma, vamos colocar assim, um pouco diferenciada, porém com o mesmo sentido. Ela tem uma palavra que chama-se merima, bem isso, merina, MNA no final. E ela tem o mesmo sentido
do Sorge ou do Care, do Care no caso em inglês, né? Sorge é alemão e Care é inglês. Você ouve o sentido da palavra home care, você fala assim, alguém que cuida de alguém numa casa. Então é mais ou menos essa situação. E aí ela vai trazer dois significados bem distintos dentro dessa situação, tanto Merina quanto Sorge quanto Care. E você começa a observar que ela tem um sentido negativo, que é aquele sentido que Jesus ele vai tratar ali em Mateus 6, 25, 34, Lucas também vai falar sobre isso em Lucas 21, 34, que é aquela coisa de um cuidado que tem o significado da preocupação, uma ansiedade, então cuidar daquilo que muitas vezes você não tem acesso. Então ela vai ser falada ou um cuidado em demasia, um cuidado crítico, é mais ou menos isso. E esse é o sentido negativo da palavra cuidar, né? Ou da palavra merina. E nós temos também o sentido positivo dela, que é mais ou menos o cuidar de, é o zelo de, é o que vai ser tratado ali em 1 Coríntios 12, versículo 25, o apóstolo Paulo fala sobre isso, 1 Pedro 5, 7 também fala, 2 Coríntios 11, 28, é quando você vai cuidar de alguém ou de algo de fato, quando você vai tratar aquilo com um certo cuidado, com um certo zelo, como uma missão de vida. Então esse é o contexto um pouco mais dentro do Antigo e dentro do Novo Testamento, uma coisa boa de a gente conhecer. Já a enciclopédia Larousse Cultural, sem entrar muito novamente em aspectos históricos, porque a gente já entrou, né? Ela vai tratar um ponto que eu gostaria de tratar com você, que ela vai falar sobre a questão desse hábito acontecer dentro da Igreja Católica, uma vez que isso aconteceu, a primeiro passo aconteceu dentro da ramificação católica, né? Então, a gente observa que havia um pároco, né, um sacerdote católico, que ele era encarregado de serviço religioso na igreja, dentro das capelas, e isso depois foi se estendendo para as comunidades religiosas que haviam dentro do hospital. Hoje é possível você ir em alguns hospitais, principalmente aqui em São Paulo, e a maioria deles, onde existe um lugar reservado, que é um lugar para que haja o atendimento espiritual. E a Igreja Católica sempre fez isso e começou a fazer isso com o próprio exército, em alguns liceus, em algumas prisões, e passou a ser um costume que aconteceria, ou que acontecia constantemente dentro da igreja. Então seria mais ou menos daí, dessa história do paroco, a história da capelania, do capelão, dentro de uma capela, atendendo e dando cuidados espirituais, que veio essa situação dentro da Igreja Católica da capelania, seja ela hospitalar, seja ela militar, seja ela institucional, ela aconteceu aí. Leonard Boff escreveu em 2004 um livro que chama-se Saber Cuidar. Ele afirma que a partir de elaborações teológicas sobre o cuidado com o ser humano, no contexto maior, essa coisa acontece de uma forma onde o zelo tratado por uma pessoa ou para uma pessoa, ele é muito mais profundo do que algo que a gente vai ver de longe. Ele envolve muito mais do que apenas a força de vontade de fazer. Ele coloca uma frase que eu acho muito bacana para compartilhar com você, que ela diz assim: cuidar da alma implica cuidar dos sentimentos, dos sonhos, dos desejos, das paixões contraditórias, do imaginário, das visões, das utopias que guardamos dentro do nosso coração. Eu acho interessante isso porque às vezes nós somos um pouco críticos. Nós vamos para uma visita ou fazer um trabalho de capelania dentro de uma instituição ou até mesmo dentro de um hospital, e a gente parece que quer ter jeito para todas as coisas. Tem uma dificuldade muito grande em ouvir, eu já falei isso em outras aulas, e a gente tem muita dificuldade em ter algo para a pessoa que não seja um pacote pronto que a gente leva de casa, e tipo assim, você vai ter que fazer isso que eu quero e vai estar tudo bem com você. E muitas vezes aquela pessoa está precisando que você entre por um caminho diferenciado. Então, quando nós falamos sobre saber cuidar de alguém dentro de uma questão de capelania, a gente está falando muito mais do que uma força de vontade, é lógico que isso faz parte. A gente está falando sobre pessoas que buscam se preparar melhor para atender melhor aquele que vai ter os últimos e talvez muitas vezes os melhores momentos da vida dela, caso ela se encontre com Jesus.
Então a gente tem que saber muito bem como que a gente trata isso no ambiente religioso e dentro do ambiente institucional e principalmente com pessoas que estão em situações terminais. Os atos de misericórdia e compaixão testemunhados por Jesus e a prática, a forma que Jesus tratou isso, são questões que nos mostram que é possível ter uma vida dentro de uma teologia pastoral, dentro de uma, vamos colocar, de uma capelania fundada na Bíblia, onde os atos que a pessoa faz, eles não vão, vamos colocar assim, os atos que essa pessoa trata, eles vão muito mais além do que algo que é programado antecipadamente e que vai ser feito naquele quadradinho e que as pessoas vão falar assim, olha que bonito. Ele envolve uma questão muito mais profunda. O próprio Jesus, quando ele trabalhava com pessoas, ele tratou pessoas em situações terminais. Aliás, Jesus trabalhou pessoas que já tinham passado da situação terminal, né? Então a gente observa que Jesus ele tinha uma questão de mostrar o amor na prática, de viver o amor na prática, de tratar o amor na prática, de olhar para as pessoas e mostrar que a esperança não estava enclausulada num papel, que ela ia muito mais do que ela era possível. Jesus testemunhava do amor de Deus que transformava a dor e a escravidão em amor, saúde, vida, mas ainda sobre vida com abundância. Quando alguém encontrava com Jesus, as pessoas entendiam que a vida tinha sentido e que por mais que elas estivessem nos últimos momentos da vida dela, elas tinham encontrado o melhor momento da vida dela. E eu acredito que não deva ser diferente comigo ou com você quando nós vamos trabalhar um processo de capelania ali naquele momento que é específico, dado por Deus, para que uma pessoa venha alcançar e conhecer a graça, a maravilhosa graça de Jesus, certo? Bom, vamos falar um pouco sobre os fundamentos da capelania. No que se refere aos fundamentos da capelania, nós devemos observar inicialmente que é uma ação que ela nasce a partir da interação de uma relação de ajuda, de auxílio, de cooperação, de cuidado, algo mais humanizado, onde a marca principal é a solidariedade e a fraternidade. É olhar para a pessoa e falar assim, olha, eu estou aqui para poder estender a minha mão para você. O que você precisa? O que nós podemos fazer? Olha, eu sei o caminho, eu ando pelo caminho. O caminho funciona assim. Ainda há uma esperança para a sua vida. A capelania é uma atividade cuja missão é colaborar com a formação e o cuidado integral do ser humano, oferecendo a oportunidade e o conhecimento da pessoa refletir na vida e ter um desenvolvimento melhor naquilo que ela talvez tenha deixado de viver, ou que talvez ela tenha tentado da maneira dela e não tenha conseguido. Na atualidade há diversas modalidades de capelania. Contudo, as que se destacam, principalmente as que são mais conhecidas, é a capelania hospitalar, todo mundo fala sobre a capelania hospitalar, capelania educacional, que ela é promovida em escolas, às vezes muitos alunos passam por aconselhamento. Aqui no Brasil nós temos um pouco menos nisso. Nós vamos observar que ela é muito mais fluente dentro do campo militar, dentro do campo carcerário e dentro do campo hospitalar. Mas em outros países isso é uma atividade profissional que é executada inclusive dentro das empresas, dentro dos colégios. Então as pessoas elas passam a ter aconselhamento dentro da escola, e aconselhamento cristão de qualidade dentro da escola, dentro da empresa, dentro do hospital, dentro de um cárcere, e às vezes pessoas são contratadas para fazer capelania ou processo de capelania com grupos específicos em lugares específicos. Essa modalidade elas já são reconhecidas, não só no mundo, mas também reconhecidas no Brasil, e elas são reconhecidas por lei. Um pouquinho mais para frente, provavelmente na próxima aula, eu vou falar para vocês quem pode, quem não pode, quem é capacitado, quem não é capacitado, quem é outorgado para isso ou não, a lei permite quem que ela não permite. Quando você vai no hospital, por que as pessoas perguntam para você se você é um líder religioso ou não? Por que não é todo mundo que entra? Por que não é todo mundo que vai lá e faz? Então tudo isso é bom a gente entender, porque a atividade de capelão ela vai um pouquinho mais além da gente simplesmente querer fazer uma visita para um doente. Bom, um detalhe bem interessante que eu acho que é importante a gente
a gente tratar é a questão vamos colocar assim, a palavra que eu quero usar para vocês é a interdisciplinaridade, ou seja, o fato de você conseguir trabalhar dentro do ambiente que você está trabalhando com pessoas que muitas vezes são a sua equipe, mas que você às vezes não conhece de perto, nem fazem parte da sua ramificação religiosa. Então, como é que funciona isso? Que coisa doida, né? Parece uma coisa meio maluca. Mas vamos pensar assim que você, no sentido de capelão num hospital, ou até mesmo numa empresa, ou talvez até numa escola, você vai ter que trabalhar de forma conjunta para tratar uma pessoa de forma integral. Então, vamos pegar o hospital como exemplo, eu acho que talvez seja mais fácil para nós entendermos. Então, você vai no hospital, você vai tratar uma pessoa, é importante você entender que essa pessoa ela precisa querer o seu tratamento, né, dentro dessa área. Eu já tive algumas situações que eu visitei, pessoas simplesmente que elas pediram por um capelão, e assim, essas pessoas que vão ser, vamos colocar assim, tratadas em conjunto por você, ela está sendo tratada também por outros profissionais. Por exemplo, essa pessoa teve um problema, ela está passando por um problema de saúde muito grave, e junto com as pessoas que estão acompanhando ela estão você, um médico, talvez um cirurgião, talvez um nutricionista, talvez um fisioterapeuta, e essas pessoas têm opiniões que vão para âmbitos diferentes. Então, um médico ele vai tratar de determinada situação. Se é o caso de um câncer, ela vai tratar uma questão com um oncologista. Essa pessoa também ela vai ter que reabilitar as funções motoras dela, ela vai ter que ser tratada por uma pessoa capacitada nessa área, que seria um fisioterapeuta. E durante esse percurso, ela também, às vezes, era tratada por vamos colocar, um nutricionista, um médico nutricionista que está passando uma dieta para a melhora dela. E aí você vai entrar dentro do aspecto, muitas vezes, vamos colocar assim, espiritual e muitas vezes dentro de um aspecto cognitivo. Alguns hospitais, eles contam com psicólogos que também vão estar acompanhando. E aí é importante, dentro dessa gama aí de 4, 5 profissionais contando contigo, que vão atender essa pessoa, que todos contribuam para que essa pessoa ela venha melhorar, ou ela venha ter uma vida saudável nos momentos da vida dela, e você não pode contradizer isso, porque a sua fé é diferente da fé da outra pessoa. Então, muitas vezes o médico vai falar assim, olha, toma tal remédio, não é a sua área, então você não tem autoridade por causa da sua fé para dizer para a pessoa assim, olha, não toma não, que o médico não sabe nada, o que vai acontecer aqui é tudo no âmbito da fé. Então, a gente tem que conseguir ter essa disciplina de trabalhar com outras pessoas e cooperar com a pessoa. Você não está ali para opinar na profissão alheia, você está ali para fazer a sua parte. Você está ali para ser consolo daquela pessoa, para falar de Jesus para ela. Muitas vezes você está ali como a última pessoa que ela vai ouvir sobre um Deus que pode salvar a vida dela. Mas isso não tem a ver com a questão de falar para ela coisas que descredibilizem os outros profissionais que estão atuando junto com você. Tem que haver um consenso, porque senão você acaba colocando mais bagunça na cabeça da pessoa. Então, essa questão do trabalhar à luz da interdisciplina é muito importante para que um profissional seja um profissional qualificado, ou para que um capelão seja um capelão bem-vindo dentro da vida de uma pessoa. Entenda sempre uma coisa, você não está ali, em hipótese nenhuma, para julgar aquela pessoa. Às vezes os motivos pelo qual ela está ali são motivos complicados. Você não está ali para julgar, você não está ali, vamos colocar, para desqualificar aquela pessoa. Você está ali para prestar um serviço de ajuda para aquela pessoa. Se você não pode fazer isso, deixe que outro faça. Mas se você aceitou o desafio, faça com todas as suas forças, com todas as suas forças. Um bom exemplo, nós vamos analisar dentro dessa questão, é quando muitas vezes o nutricionista fala para a pessoa, comer tal coisa ou não comer tal coisa, e algumas pessoas acham que, olha, não, você pode tudo você pode naquilo que te fortalece. Ou quando o médico passa um remédio, não, você não precisa fazer isso não. Ou quando o fisioterapeuta fala assim, permaneça deitado e em descanso, você fala assim, não, a minha fé é para você levantar e andar. Então tome cuidado às vezes com essas exemplificações, porque elas podem não cooperar com aquilo que deveria ser feito. Eu não quero com isso descredibilizar a sua fé de forma alguma,
Deus faz milagres, eu creio nisso, aliás, eu sou fruto de um milagre. Porém, eu tenho que saber qual que Deus me colocou em cada lugar que Ele me coloca, e fazer exatamente aquilo que Ele quer que eu faça. Tá ok? Um pouquinho mais para frente, a capelania hospitalar, principalmente hospitalar, já que nós estamos falando sobre isso, ela se insere numa chamada de teologia prática, ou uma chamada da questão teológica na prática. Ela não acontece só dentro do falar, ela vai muito adiante e muitas vezes você vai ter que auxiliar a pessoa ali no momento de forma prática. É um serviço cristão que ele é prestado para o mundo como ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala assim, olha, você vai lá e você ama o seu próximo. Ele não está falando vai lá e ama o seu próximo crente, seu próximo cristão. Ele fala assim, ame as pessoas. Você quer viver melhor? Ame mais, ame as pessoas, gaste o tempo com pessoas, ouse gastar o seu tempo, que é tão precioso. Eu costumo dizer que o que nós temos talvez de bem mais precioso enquanto vivos é o tempo de vida que nós temos. Então gaste ele bem gastado, gaste obedecendo a ordem que Jesus deu para que você cumprisse. Um pouquinho mais para frente, vamos falar sobre um fundamento bíblico, ou sobre o fundamento bíblico, só que agora não propriamente da capelania. Então nós falamos sobre o contexto histórico, sobre o fundamento bíblico e teológico da capelania, falamos sobre a questão, sobre a capelania envolver pessoas que fundaram, que deram muitas vezes sua vida para ela, mas hoje, agora eu quero falar com vocês sobre o fundamento bíblico relacionado à enfermidade. Então quando nós estamos falando sobre capelania, nós estamos falando de alguém que vai atender alguém que normalmente está passando por um momento de enfermidade, então, ou um momento de dificuldade dentro da vida dela. Para isso é importante você entender de antemão que as pessoas, elas são compostas, nós cremos na tricotomia, elas são compostas por corpo, por alma e espírito. Então elas têm sentimento, elas têm espírito e ela tem uma massa corpórea, que é composta por questões que a fazem movimentar de alguma forma. Essa pessoa, ela pensa, ela é inteligente, ela tem um aspecto, ela tem sentimentos, e aí você vai acabar atendendo esse tipo de gente igual você, igual eu. E aí quando nós vamos atendendo essa pessoa, nós temos que ter uma visão, vamos colocar assim, diferenciada, ou não sei se era bem diferenciada a palavra que eu quero usar, mas é mais ou menos assim, olha. A maneira como você vê a enfermidade vai determinar a maneira que você vai atender o enfermo. Então, ao mesmo tempo que você tem que olhar com profundidade a questão da enfermidade de maneira correta, de maneira sadia, você tem que ter uma visão panorâmica daquilo que você tem que fazer naquele momento. E para isso, nós vamos ter que entender o seguinte, existe uma cosmovisão, ou um entendimento sobre a questão, o entendimento do que é enfermidade para determinados grupos. Nós pegamos o grupo judaico-cristão, ele oferece pelo menos aí 3 pensamentos importantes sobre a enfermidade. O primeiro dele é que a enfermidade, ela faz parte da vida. Então, você nasceu, se você viver, você vai ter enfermidade um dia. Então, nenhum indivíduo vai passar por essa vida sem experimentar os efeitos de uma enfermidade, quer seja uma enfermidade um pouco mais pesada, quer seja uma gripe, quer seja qualquer outro tipo de enfermidade. Uma outra coisa interessante é que você vai observar que a enfermidade, o pensamento judaico-cristão, representa também uma oportunidade, não só para o doente, para o enfermo, mas uma oportunidade para aquele que vai atender àquela pessoa que está enferma. Apesar de indesejada e talvez antinatural, né, a enfermidade, ela representa uma oportunidade de progresso na vida de muita gente. Pode parecer absurdo o que eu estou falando para vocês, mas ao mesmo tempo que ela é uma oportunidade de você, capelão, servir uma pessoa, ela é uma oportunidade da pessoa mudar a conduta de vida. Vocês já tiveram pessoas ou conheceram pessoas que depois de uma enfermidade mudaram o seu modo de pensar a respeito de determinadas situações?
Às vezes você pega uma pessoa que ela é sedentária e ela acaba tendo aí um problema cardíaco ou um problema sério na vida dela devido a uma vida sedentária, uma vida meia mórbida, e depois que aquela pessoa consegue escapar daquela, vamos lá para a academia, vamos lá fazer exercício, parece que ela muda alguma coisa. Algumas pessoas, depois de terem um impacto negativo diante de uma enfermidade, acabam tendo um impacto positivo diante da atuação de vida quando elas conseguem escapar a essa situação. Então, ao mesmo tempo, ela representa uma oportunidade para quem está doente e ela representa uma oportunidade para mim e para você atendermos ou talvez servirmos uma pessoa conforme Jesus disse. E Jesus não economizou muito nessa situação de falar isso não. Ele falou com gosto e falou especificamente para a igreja dele assuntos como aquele que acontece em Mateus 25, 39 a 40, quando ele diz assim: quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Lá em Marcos 9, 41 também tem um relato que fala assim: eu lhes digo a verdade, quem lhes der um copo d'água em meu nome por vocês pertencerem a Cristo, de modo nenhum perderá sua recompensa. Parece que Jesus deixa implícito dentro deste assunto uma questão como assim: eu estou mandando vocês fazerem algo por aqueles que estão ao seu lado, por aqueles que estão necessitados. A impressão que nós temos é assim: Jesus está nos dando a oportunidade, diante de uma pessoa que está doente, de fazer algo por ela. É interessante, né? Deixa eu contar uma coisa bem rapidinho para você aqui. Quando a gente vai, você, crente, cristão, num hospital, e a gente olha para todo aquele caos que muitas vezes é a saúde pública, principalmente no Brasil, uma pergunta que vem à tona é: Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deus, olha, eu sou seu filho, eu não devia estar no meio dessa situação toda. Mas quando você olha ao teu redor, existe tanta pessoa precisando de consolo, que você fica de boca aberta. Há um tempo atrás eu fui atender um caso, fui levar uma pessoa lá no hospital, lá em Itaquera. E assim, era um assunto meio estranho, a pessoa não estava nem tão ruim assim, mas disseram que eu tinha que ir para lá levar ela, fui, acompanhei, fiquei do lado de fora e fiquei esperando um tempão, tinha ido como motorista para poder auxiliar naquela situação, e de repente chegou uma mulher que estava desesperada. Ela estava muito desesperada. O filho dela havia caído, havia batido a cabeça, tinha tido uma fratura, e ele estava quase morrendo. E aquela mulher chorava como uma criança. E eu não conhecia o filho dela. Deus pode ter curado ele, não sei se aconteceu isso realmente, porque eu não vi o desfecho. Mas a minha oportunidade de servir naquele momento, naquela sala de espera, foi pegar aquela mulher, o marido dela, orar com eles, falar de Jesus para eles e trazer conforto no coração ou para o coração deles, independente do que viria a acontecer com o filho dela, que havia gravemente ferido. Então, Deus nos dá a oportunidade diante das adversidades da vida. Deus nos dá a oportunidade de servir quando muitas pessoas estão enfermas ou quando estão em situações difíceis da vida, ou momentos difíceis, ou passando por momentos difíceis. Uma outra situação é que a enfermidade não é necessariamente um sinal de pecado ou falta de fé. Uma coisa importante da gente entender no meio de tudo isso é que às vezes nós temos aquela intenção em pensar que se existe uma enfermidade é porque existe um pecado. Então, dentro do pensamento judaico-cristão, não existe essa afirmação, mas existe esse equívoco por parte de muitos fiéis. Porém, a Bíblia nunca apoia os cristãos afirmarem que as pessoas ficam enfermas por causa do pecado ou falta de fé diretamente, ou que isso seja uma questão generalizada e que todo mundo que pecar, de uma certa forma, essa pessoa vai ter que parar num hospital. Então, se você olhar no meio de estudo, você vai observar que muitas enfermidades, lógico, são provenientes de situações ou atitudes que a pessoa tomou. Eu creio também que dentro de um contexto geral, colocando o pecado original vindo desde o princípio, nós vamos ter uma vida onde a doença, onde o pecado, tudo entrou no mundo através disso. Mas quando eu vejo uma pessoa doente ou acometida por determinada gravidade, eu não posso afirmar que é porque ela está escondendo o pecado ou porque está com algum problema na vida dela que ela não resolveu a lei do pecado.
e levar as pessoas a entenderem que quem não fica doente é porque tem uma fé super poderosa. Isso talvez não seja nem só injusto, mas ser cruel, porque às vezes você vê pessoas que têm uma fé consistente, pessoas devotas e que ficam doentes. E pior, às vezes você vê pessoas que vivem pintando e bordando na vida e parece que são feitas de raça, né? Pior não, né? Você vai ter um pouco complicado na minha fala aqui, mas o grande fator é que muitas vezes nós queremos dar uma solução dando um diagnóstico precoce daquilo que não é real, e isso não é bom. Lá em João 9, versículo 2 a 3, fala um pouco sobre essa situação. Nós vemos Jesus diante da situação de um homem que estava doente, era um cego de nascença, e os seus discípulos questionaram isso, talvez pensando dentro dessa questão: se tem doença, tem pecado. E os seus discípulos disseram para ele o seguinte: mestre, quem pecou? Este homem, os seus pais, ou quem pecou para que ele nascesse cego? E Jesus disse: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Então você já parou para pensar que se Jesus disse isso, não significa que todos que o encontrarem cegos, coxos, doentes, seja lá com qualquer doença, propriamente são pessoas que de uma certa forma pecaram e por isso estão pagando por aquilo. Então eu tenho que tomar cuidado nisso. Lembra que eu falei para vocês que a forma que nós vemos a doença também é a forma que nós tratamos a pessoa, a forma que nós tratamos o caso. Nós não conseguimos separar isso da nossa mente. Então, se eu não entender bem essa situação de que nem todo pecado, ou melhor dizendo, nem toda doença está relativada ao pecado, eu vou acabar tendo um problema na hora de atender as pessoas, porque eu vou achar que ela está ali porque ela merece, então ela tem que pagar aquilo. E aí o meu trabalho de capelão, ele vai ser um trabalho totalmente desqualificado dentro daquela situação. Na realidade, vai ser um trabalho mais de juiz que de capelão, né? A gente vai dar um golpe de misericórdia, mas nunca vai dar um alento misericordioso sobre a vida da pessoa, ok? Uma outra situação que é importante nós entendermos, já dentro da prática da teologia pastoral, colocando aí a questão da nossa capelania hospitalar ou da nossa capelania dentro do contexto bíblico, quando nós vamos entender o estado emocional do enfermo. Vocês já pararam para pensar sobre como que é o estado emocional do enfermo? Existem algumas afirmações que o Dr. James Strang é um psicoterapeuta americano de muito renome, eu acho muito interessante nós mencionarmos ele. Existem algumas categorias de tensão psicológicas que ele afirma passar uma pessoa enferma, que eu gostaria de compartilhar com você. Isso vai ajudar você a olhar para o enfermo e para a enfermidade de uma maneira diferente e com certeza vai te dar material para que você consiga atender a pessoa melhor. Vamos lá. Primeiro, quando você encontra um enfermo, você tem que entender que ele está passando sobre uma ameaça da própria integridade dele. Os enfermos são submetidos a uma série de experiências onde eles não têm controle sobre as circunstâncias. O paciente tem que obedecer os médicos, o paciente tem que obedecer os enfermeiros, deve se submeter à estrutura, à agenda do hospital, à comida do hospital, dormir na hora que o hospital manda. E é lógico, eu não estou falando que isso não seja por cuidado dessa pessoa, eu até acredito que seja especificamente por cuidar dessa pessoa. Mas você já parou para pensar que essa pessoa está vindo de uma vida onde ele determina que ele faça isso, onde ele vive isso, ele está vivendo muito bem, ele não pediu para ir para o hospital. Então, quando ele chega no hospital, ele volta a ser uma criança debaixo de submissão de vários adultos, entre aspas dizendo. Então, várias pessoas estão dizendo para ele assim: faça dessa maneira, faça daquela outra maneira, faça isso, faça aquilo. E ele acaba, de uma certa forma, tendo que entender que a sua vida mudou toda a rotina. Então, a integridade daquilo que ele pode fazer já não existe mais. Um outro fator muito interessante é que esse paciente, ele passa a ter uma coisa que nós chamamos de medo. É mais ou menos assim: ele é colocado na mão de pessoas que ele tem que confiar, mas que ele nunca viu na vida, ele não conhece as pessoas. Ele é colocado num quarto com muitas vezes 6 pessoas, quando é assim ainda está bom dentro de um quarto,
ou colocado num corredor de um desses hospitais, ou talvez até mesmo num quarto que ele fique sozinho, mas aonde as pessoas são estranhas para ele, onde as pessoas que vão colocar a mão nele, que vão cuidar do asseio dele, que vão limpá-lo, que vão dar banho nele, são pessoas que não possuem nenhum laço espiritual, nem laço pessoal com ele. Então isso é muito constrangedor. E qualquer procedimento que você vai tratar, às vezes nós falamos assim, não, mas isso é para o seu bem. Então nós vamos às vezes como capelão cheio da boa vontade, isso é para o seu bem, faz aí, não reclama não. Mas você já parou para pensar o medo que essa pessoa tem das pessoas tocarem em lugares no corpo dele onde nunca ninguém tocou, ou talvez passar por cirurgias, entrar dentro do corpo dele de uma forma que ninguém nunca entrou dentro do corpo dele. Então isso é o estado psicológico de uma pessoa que está dentro e que você vai talvez aconselhar essa pessoa que está morrendo de medo, ela até aceita o que está acontecendo, mas ela não queria que estivesse acontecendo aquilo. Outra situação que acontece é que essas pessoas normalmente estão ansiosas. Elas estão ansiosas porque elas foram separadas dos laços afetivos dela. Então a enfermidade, ela separa as pessoas das pessoas que ela quer mais estar perto, né? É interessante. Ela separa dos amigos, ela separa do lar, da rotina do trabalho, do dia a dia que a pessoa tem. Então a partir de agora ela está do lado de pessoas que ela não pediu para estar lá. Durante a internação no hospital, o enfermo fica desprovido do seu ambiente de segurança ou do seu ambiente de conforto e das pessoas que sustentam a vida emocional dele, que dão segurança para ele diante disso. Se a personalidade do indivíduo permitir, ele às vezes vai encontrar o apoio nos profissionais de saúde, mas muitas vezes ele tem dificuldade. Nós vemos casos de pessoas que se tornam até mesmo agressivas quando estão dentro de um hospital. E elas ficam totalmente revoltadas. Uma outra situação, isso acontece tanto no período que está acontecendo uma internação quanto depois, é o medo da rejeição social. Então existem pessoas que elas vão para o hospital andando e elas saem de lá sem uma perna, ou às vezes sem as duas. Então, depois disso, vai haver uma questão das pessoas que vão na casa dela ou que vão visitá-la e vão olhar para ela agora sem duas pernas. Algumas pessoas voltam do hospital com deformações físicas para terem sobrevivido à situação pelo problema qual tinham. Algumas pessoas, além de amputação, às vezes acabam chegando em casa com membros paralisados. E essa questão de como que vai ser o depois causa uma tensão emocional muito terrível na vida de uma pessoa. Tudo isso afeta a autoestima da pessoa, tudo isso gera medo na pessoa, uma questão quanto ao preconceito, à rejeição e até mesmo o que as pessoas vão falar dela. Como que vão receber ela agora? Como é que vai ser a vida dela? Como que vai ficar a questão das pessoas que querem agora ou não querem estar do lado dela? Uma outra situação é o medo de perder o controle. E aí eu vou ser bem específico nisso. Às vezes nós vamos para o hospital, somos internados, e depois quando nós voltamos, ou durante o tempo que nós estamos lá, nós perdemos o controle da nossa vida ou de parte do nosso corpo. Algumas têm que usar fralda, porque ela não tem controle mais sobre o fluxo urinário dela, ou outras partes, e assim, isso tange muito naquilo que nós chamamos do nosso orgulho pessoal, do nosso ser, daquilo que nós somos. E isso ameaça grandemente as nossas emoções. Ela nos torna instável quanto àquela questão. Existe um outro fator que eu acho importante nós falarmos, que é a questão da culpa e do medo. Pessoas que estão no hospital e falam assim, eu fiz por onde? Eu procurei isso, eu mereço isso. E que começam a entrar de uma forma desencadeada num processo depressivo muito perigoso, porque acreditam que estão pagando por aquilo que fez, ou que estão pagando por uma situação da qual ela cometeu. Às vezes pode ser até real, mas dentro da mente de uma pessoa, dentro do emocional, faz com que a autoestima dela seja jogada lá no cantinho, não é nem para baixo. E às vezes nós vamos entender pessoas que estão assim. Algumas não querem nem conversar, outras não querem nem ouvir, às vezes. E aquele momento é um momento que Deus deu especial para que você trate a vida daquela pessoa, para que você mostre que ainda vale a pena,
você mostre que há esperança, que por mais que tenha havido situações adversas e situações terríveis na vida daquela pessoa, ela pode começar de novo a partir daquele momento. Mesmo que ela tenha um curto espaço de momento de vida, esses momentos podem ser os melhores momentos da vida dela. Uma outra situação, que às vezes a gente não fala nem tanto, mas é importante nós vermos, são outras manifestações de tensões, do tipo assim, depressão que acontece, desânimo de viver, a pessoa desanima de viver, ela desanima de continuar o tratamento, algumas pessoas rejeitam a usar o medicamento, outras rejeitam a atender pessoas, algumas ficam iradas com o médico, muitas vezes você vê, e não são poucas histórias, pessoas que avançam no médico, pessoas que avançam no nutricionista e falam assim, você está querendo me matar de fome ou coisa parecida, pessoas que começam a olhar para tudo aquilo e ter uma série de confusão na mente, de incerteza. Muitas vezes também existe uma questão, porque o linguajar médico, ele é um pouco complexo para nós leigos. Então você chega lá e a pessoa fala assim, olha, você tem um hipo isso, hipo aquilo, um idiopático, um prognóstico, e usa esses nomes que para a gente é tão difícil, um tireoidismo, aquela coisa, nem sei falar direito quase. E aí você olha para tudo aquilo, algumas pessoas são mais familiarizadas com isso, mas outras pessoas falam assim, Jesus, o que eu tenho? Será que eu vou sair daqui? Então toda essa situação vai criando uma tensão nervosa na mente da pessoa e vai criando um momento muito complicado. E aí, o que eu quero que você entenda? Quando nós falamos de capelania, nós não estamos falando apenas de uma pessoa que ela chega, que ela vai ouvir outra e vai falar, olha, tá tudo bem, eu aceito, é assim, que bom. Não, você vai falar de pessoas que estão abaladas não apenas no seu físico, no seu emocional, mas muitas vezes no seu espiritual, pessoas que muitas vezes vieram de um acidente, até mesmo cristãs, e que perderam toda a família, e agora elas perguntam assim, o que vai ser da minha vida? Como é que eu vou me encontrar com Deus de novo? E quando eu estiver sentado nas cadeiras da igreja, nos bancos da igreja, e eu olhar para um lado, para o outro, eu não vou ver os meus 3 filhos, o meu marido, ou talvez o meu filho e a minha esposa. Como é que eu vou lidar com isso? Pessoas que estão abaladas de uma maneira tremenda, assim, muito, muito chocante, e que ela está esperando ali um homem e uma mulher de Deus, um capelão, uma capelã, alguém que possa dizer para ela assim, ainda há esperança, alguém que não entre ali para julgá-la, olha, você fez por onde, alguém que não entre ali para contradizer os médicos ou os outros profissionais, mas uma pessoa que existe e que entende que a sua existência tem a ver com o mandamento de Deus de cuidado ao próximo. Então que Deus te abençoe, que Deus te leve a pensar sobre isso, que Deus trate a sua vida, você tem aí o material todo apostilado, até com mais detalhes, e você pode estar consultando. Eu quero te orientar a alguns livros que eu acho muito bacana, que vai te ajudar um pouco mais a se aprofundar nesse assunto. Um deles é do Collins é muito bom nessa situação. Ele escreveu um livro em 1995 que chama O Aconselhamento Cristão, foi editado pela editora Vida Nova, é muito bom, vale a pena você conhecer esse material. Nós temos também outros como o Manoia, temos o Klinbel, são pessoas que escreveram livros nessa área, você vai ter os detalhes na apostila sua, se aprofunde um pouco mais sobre esse assunto e seja um considerado capelão, não apenas um conselheiro, mas um considerável capelão. Que Deus te abençoe e te vejo na próxima aula. Até mais.